E fique à vontade, o tempo é seu, tá, irmã? Tá bom. Boa noite para a amada igreja. Para mim é um grande prazer estar hoje à noite aqui para trazer a porção da palavra de Deus para vocês. Estamos, sim, sentindo a falta da irmã Palmira, da irmã Filomena, estamos sentindo a falta delas, sim. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento e agradecer também pela irmã Palmira, a irmã Filomena e a Sociedade Feminina de Santa Cruz também pelo convite. Muito obrigada, irmãs. E quero agradecer também às irmãs da minha igreja que me acompanhou também, nos dando essa força. Irmãs, eu quero dizer para vocês que desde o momento em que eu recebi esse convite, eu tenho passado por muitos desafios, por lutas, mas tendo a vitória. Quero dizer para vocês também que amanhã vai fazer 15 dias que eu perdi o meu irmão. Chegou o momento, o Senhor o chamou. Sábado eu estive conversando com ele, nós conversamos mais ou menos 1 hora. E no domingo, por volta das 5 horas da manhã, eu soube da notícia que ele tinha partido. Ele não mora aqui, ele mora em Camaçari, morava em Camaçari, Bahia, agora ele está na glória com o Senhor. Então, foi um momento muito difícil. Mas estamos aqui para a glória de Deus. E também quero dizer, irmã, esse tema, ele é um tema muito desafiador para nós. Quando ele diz aqui que preparando-se para a volta de Cristo, é um desafio para mim, é um desafio para todas vocês que estão aqui, para toda igreja se preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. E não está a demorar não, viu? Não está. Então, a gente vai abrir as nossas Bíblias. Eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia. Nós temos lá em Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11. Onde o Senhor diz assim que eis que eu venho sem demora, cuideis para que ninguém roube a tua coroa, ou tome, depende da versão que você tem aí. Mas como? Como que alguém vai tomar a minha coroa que está preparada lá na glória? Como? Porque nós temos aqui um grande inimigo. Ele, inimigo de Deus, inimigo de nossas almas. Pois ele não quer que nem eu, nem vocês estejam se preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que lutar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, como diz a palavra do Senhor, para um dia nós chegarmos lá na glória e receber a coroa que está preparada para nós lá. Você vai ver aqui em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 11, né, quando ele diz que eu citei o versículo agora, e nós precisamos termos cuidado, zelar por essa coroa que um dia nós vamos receber lá na glória. É muito fácil dizermos que somos crentes em Jesus Cristo, difícil é ser fiel. Difícil é obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, seguir como a Bíblia nos ensina que nós devemos seguir, obedecer. É o mais difícil. O primeiro obstáculo que nós encontramos quando chega o dia de culto, para irmos para a igreja. Gente, aparece tanta coisa, aparece
tanta dificuldade para você não ir, bate um cansaço, um sono, você olha para a cama diz, vem que eu estou aqui te esperando. Ai, a sua vontade é de você ir mesmo, ir lá para a cama, dormir. Ai, eu não vou para a igreja hoje não, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você não for, você fica em casa, nem você vai dormir, nem você vai ler a Bíblia, nem você vai ter um momento com Deus. Vai não. Obrigada, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas não deixa, Satanás. Não deixa. Porque a luta de Satanás aqui, ele vive lutando para tirar um servo do Senhor, uma serva do Senhor, dos caminhos de Deus. Então, quando o Senhor Jesus disse que cuideis para que ninguém tome, ninguém roube a tua coroa, é porque um dia, quando nós chegarmos lá na glória, nós vamos receber essa coroa e vamos depositar ela lá no trono de Deus. Está aqui em Apocalipse, começando aqui do versículo 10, se você quiser ler. Onde nós iremos depositar a nossa coroa lá como vitória, por ter vencido. Jesus Cristo nos disse, ser fiel até a morte, que eu dar-te-ei a coroa da vida. E se Ele está nos mandando que nós sejamos fiéis até a morte, porque nós herdamos a coroa que está preparada para nós, é porque precisamos viver com o nosso coração voltado para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Ah, e agora, porque eu sou crente, eu não vou pecar mais. Somos crentes, convertidos, convertidas, lavados, remido, e lavada e remida e purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós, confiando no Senhor, um dia nós vamos chegar lá na glória. Precisa de obediência a palavra de Deus ao Senhor Jesus Cristo. Esse texto que nós vamos ler agora, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 25 de Mateus. Nós devemos pensar muito bem nessas palavras, como a irmãzinha já leu aqui. Jesus ele fez aquela comparação, que ele disse que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, e as lâmpadas estavam cheias também. As prudentes, elas estavam ali, cuidadosas. Elas estavam ali, quer dizer que está falando sobre nós, que podemos estar sempre em oração, lendo a Bíblia, meditando na palavra. Vocês sabem, irmãs, que tem pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo e dizem, agora eu sou crente. Chega o dia de ir para a igreja, não vai. Sabia que tem muitos que dizem assim, eu estou dizendo isso porque eu ouvi muitas vezes algumas irmãs chegar e dizer para mim, ninguém manda em mim, está errado. Se eu for usar essa palavra que ninguém manda em mim, eu estou dizendo que nem Deus, nem o Senhor Jesus manda na minha vida. E a minha alma, o meu coração, o meu espírito, os meus pensamentos, eu entrego todos os dias nas mãos do Senhor para Ele cuidar de mim. Porque eu preciso do cuidado de Deus. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Nós precisamos, porque sem Ele nós não somos nada. Mas com Jesus nós seremos muito mais que vencedor. Que vencedor, assim nos diz a palavra de Deus. Então, aquelas virgens,
elas estavam ali, despreocupadas, elas estavam esperando a volta do esposo ou do noivo. Elas estavam esperando. Pensando elas que, ou muitas pessoas acham que pode entrar no céu de qualquer maneira. E não pode ir para o céu de qualquer maneira. Porque, aqui em Mateus capítulo 10, o versículo 26, diz assim: eu sou o Deus que vê o que tu não podes ver, e revela aquilo que tu não podes revelar. Então, mesmo que se chegar alguém tentar de fazer alguma coisa escondido de qualquer irmãos, ou mesmo do pastor, achando que Deus não está vendo nem ouvindo, está enganado. Porque o Senhor, a Bíblia nos ensina que os olhos do Senhor estão contemplando os maus e os bons. Diz que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. E Ele sabe quem é fiel. Ele sabe quem obedece. Ele sabe quem é obediente. Ele sabe também aquele que não quer dar ouvido à palavra. Você imaginou, irmã? Vamos pensar aqui um pouquinho. Se nesse momento agora, como nós estamos aqui, se nós ouvirmos o ressoar das trombetas anunciando que Cristo está voltando, o que será que iremos fazer, hein? Um certo dia, eu ouvindo uma mensagem, o pastor tinha preparado um grupo de jovens, pois ele ia pregar à noite sobre a volta de Cristo. E ele disse para os jovens: vocês ficam lá atrás, quando eu estiver falando que Cristo está voltando, todos vocês vão tocar as cornetas, anunciando a volta de Cristo. Então, quando ele começou o sermão, que chegou nessa parte, que os jovens lá atrás, eles começaram a tocar, todos que estavam na igreja saíram, correram. E ficou uma só senhora assentada. E ele chegou para ela e disse: sou irmã. Então, só quem estava aguardando a volta de Jesus era a senhora. Ela respondeu para ele: oh, pastor, eu não corri, porque eu estou com muita dor nas pernas, não posso correr. Então, olha, a gente precisamos, irmãs, estar preparada para esse momento. Imaginou? A Bíblia nos conta que pode ser pela madrugada, pela manhã, ao meio-dia, ou ao anoitecer, ou ao cantar do galo. Então, nós precisamos estar preparados para esse lindo momento. Já imaginou, irmãs, de estarmos, seja a hora que for, porque o próprio Jesus Cristo nos disse que nem os anjos do céu saberão, nem o Filho, só Deus sabe qual é a hora em que o Senhor vai ordená-lo a vir a essa terra buscar a sua igreja. E precisamos estar com os nomes escritos no livro da vida, pois quando partirmos, o Senhor vai procurar. E aquele que não tiver o nome lá, será que ele vai dizer: vem tomar posse do gozo do teu Senhor? Vai não, porque o nome não está escrito lá no livro da vida. É por isso que nós precisamos estar preparadas para a volta de Jesus. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo... Deixa eu olhar aqui o versículo. Quando Jesus estava falando com os discípulos e anunciando, orientando eles que eles deveriam anunciar o evangelho de Samaria até aos confins do mundo. Enquanto Jesus estava falando com os discípulos, eles viram que Jesus ia subindo aos céus.
E eles, com os seus olhos fitos, olhando para aquele acontecimento lindo que estava acontecendo naquele momento, quando ele olha, ele vê 2 homens de branco ali. E aqueles homens disse para ele: varão Galileus, por que estás olhando para as alturas, se esse mesmo Jesus que tu viste subir agora, da mesma forma ele virá? Então, nós precisamos estar apercebida para esse momento. Olhe, em 2025, no dia 12 de julho, partiu um irmão meu para a glória. Esse irmão, ele era tão duro de coração, não tinha como evangelizar para ele. Ele não aceitava falar do amor de Deus para ele. Mas um certo dia, uma tarde, eu estava em casa e eu liguei para o outro meu irmão que mora em Natal também, e eu disse para ele: olha, Francisquinho, por favor, pelo amor de Deus, vá na casa de Vicente, fala de Jesus para ele, pergunta se ele quer aceitar Jesus como Salvador. E o meu irmão falou assim: Célia, eu já falei de Jesus para Vicente umas 2.000 vezes, vá em nome de Jesus, intere as 3.000 vezes agora. E no outro dia ele foi, porque meu irmão, ele teve câncer de garganta, ele não podia falar, ele não falava mais. Mas o meu irmão foi lá, esse meu irmão é crente, graças a Deus, e pregou para ele, e perguntou a ele: Vicente, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para você ir morar no céu com Jesus um dia? Se você quiser, você abalança a cabeça dizendo que sim, e também se não quer, abalança a cabeça dizendo que não, porque Jesus tem que ser confessado. Se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós temos que testemunhar. E então ele abalançou a cabeça que sim, que queria aceitar Jesus. Ele estava sentado, ele se levantou e ele, com um gesto, entendia pelo movimento dos lábios, e ele disse que sim, queria aceitar Jesus como Salvador. O meu esposo ficou com ele lá no Onofre Lopes, na quinta-feira, e ele, olha, gente, como Jesus é maravilhoso. Ele olhava para a parede e apontava. E dizia, o meu esposo perguntou a ele: é o que, Vicente, que você está vendo? Com um gesto na boca, ele disse que era Jesus que ele estava vendo. No momento, a médica dele ia entrando, e ele perguntou para a médica: a senhora está vendo Jesus? E a médica era crente também. E ela disse: seu Vicente, o senhor está vendo Jesus? Ele balançou a cabeça que sim, porque era a forma dele testemunhar a fé dele em Jesus Cristo. A médica chegou perto do meu esposo e disse para ele: ele vai ter poucos dias aqui, porque o pecador nenhum vê Jesus para permanecer na terra. Isso foi numa quinta-feira, no domingo pela manhã, ele partiu para a glória. É essa alegria que traz no meu coração em saber que um dia eu vou me encontrar com o meu irmão lá na glória. E agora partiu esse outro também. Deus sabe tudo, todas as coisas. E nós temos que confiar nesse Deus que é todo-poderoso, que a Bíblia nos diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisa crer, viu, minha amada? Precisa crer, precisa confiar, confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o teu Salvador e que só pode ir para o céu, minha filha, com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém entrará na glória celestial sem seguir Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque Ele é Deus. Ele veio a este mundo. Você imaginar, irmãs, o que Cristo sofreu, aquela coroa de espinho, aquelas bufetadas, aquelas cuspidas, tudo por amor de mim, tudo por amor a nós. Nós merecia o que Jesus estava passando? Não, mas Ele fez por amor.
Foi por amor a nós. Porque Ele quer nos dar um lugar lá na glória. Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, eu amo este versículo. E algumas irmãs sabem, porque eu amo, como o Senhor Jesus disse, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e recebereis vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós esteja também. Imagine, Jesus... Gente, eu penso assim, meu Deus, quando eu estiver na glória, eu não vou me preocupar de me levantar cedinho, até porque que lá não vai ter noite, lá tudo é dia, é a glória de Deus. Irmãs, nós não vamos ter preocupação de levantar, de fazer café, de fazer almoço, de arrumar casa, de lavar louça. Gente, porque a gente trabalha tanto. Imagine se nós fôssemos ter essas lutas todinha lá no céu, trabalhar tanto assim. Nós vamos só descansar, irmãs. Louvar, adorar a Deus, ver a beleza de Deus, as ruas de ouro, onde ninguém vai roubar, não é? Os muros da cidade de pedras preciosas e nós lá dentro passeando. Hein, irmã Cristina? Imagina nós lá conversando, adorando o Senhor. Nós não vamos se lembrar de nada daqui da terra, porque o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, que é para nós não se lembrar. Nós não vamos se preocupar com o marido, nem com o filho, nem com ninguém. Lá não existe isso. Vale a pena ser crente. Vale a pena confiar em Jesus como Salvador. Vale a pena aguardar a volta de Jesus, porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso. Lá em Apocalipse 3:20, o Senhor disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãs, mas não é naquela porta lá, não, dentro do teu coração. O Senhor está batendo. Olha, minha amada, Jesus está batendo no seu coração. Ele quer entrar, Ele quer fazer morada na sua vida. O apóstolo Paulo escreveu assim: não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus? Quando eu leio esse versículo, eu fico orando e agradecendo a Deus. Eu cheia de falhas, meu Deus, de defeito. Mas o Senhor me escolheu para que eu fosse o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor escolheu você para que você fosse o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Existe prazer, alegria e satisfação melhor do que essa? É por isso, amadas, que nós precisamos ser fiel, obediente, porque o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Se o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada de errado. Nós temos que viver na presença de Deus em oração, ler a Bíblia, estar sempre em oração, lendo a Bíblia. A Bíblia, quando o dia amanhece, qual é o primeiro lugar que você vai? Para o fogão, preparar café, porque o povo já está dizendo: cadê? Não tem café hoje não, estou com fome. Oh, Jesus, oh, glória a Deus, quando chegar no céu, nós não vamos se preocupar com isso, né, irmãs? Não. E temos que fazer, às vezes, nós... temos que sair, que não dá nem tempo de tomar café. Quando chega em casa, tantos afazeres que não tem nem um tempinho de sentar para tomar café, porque já precisa ajeitar o almoço. Então, minhas amadas, eu vou dizer, foi o maior presente que o meu Deus me deu, foi a minha salvação. E foi o maior presente que Ele te deu, foi a tua salvação. Em saber que o teu nome está escrito lá no céu, no livro da vida, porque você se rendeu aos pés do Senhor, você aceitou o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador da sua vida.
quando eu penso que Jesus levou aquela cruz tão pesada em meu lugar, e ele anunciava para os seus discípulos que era necessário que ele morresse. Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele subia para o céu. E hoje, amadas, nós estamos aqui ouvindo um pouquinho desta palavra para nós se preparar para a volta do Salvador. Nós temos que viver com alegria quando o dia amanhecer. Oh, Deus, o Senhor não enviou o teu filho hoje à noite. Mas será que vai ser durante o dia? Então, ajuda-me, Senhor, a viver em tua presença, a não pecar contra ti. Mas se acontecer de nós pecarmos, porque nós estamos no mundo e pode correr o risco de pecarmos a qualquer momento, vamos orar, apresentar a Deus as nossas falhas, pedir a Deus que nos ajude para nós não pecar mais contra Deus. Me ajuda, Senhor, dá-me força, porque sem a presença de Deus, sem a ajuda de Deus, nós não podemos nada. Nada. Por isso que nós precisamos dele em nossas vidas. Aqui em Mateus 25 e 31, ele diz: e quando o Filho do Homem vir em sua glória, todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as suas ovelhas, à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mas eu fico pensando, sabe, irmãs, quando ouvirmos o ressoar da trombeta, das trombetas, os anjos vindo, olhar para o céu, ver os céus abertos, ver a glória de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, e vindo Jesus nas nuvens para arrebatar sua igreja, aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo, que não quiseram nem ouvir falar de Jesus, que tem pessoas assim, que não quer nem ouvir. Um dia, irmãs, lá em Lajes Pintadas, numa programação da Sociedade Feminina, a gente saiu convidando, e eu cheguei numa casa, bati palma, saiu uma criancinha. Eu disse: minha querida, a sua mamãe está? E ela falou: sim, está. Eu disse: eu queria falar com ela. Lá de dentro ela respondeu: é crente? É. Eu disse: sim. Pode ir embora, que eu não quero saber do seu Jesus, não. Tá bom. Vou fazer. Bem, eu ia levar o convite para ela ir assistir o culto conosco, falar do amor de Deus, falar do que Cristo fez por ela lá na cruz do Calvário. Ela disse que não queria saber do meu Jesus. Pronto. Amadas, não demorou muito tempo. Aquela mulher, ela saiu dentro da cidade de Lajes Pintada, pedindo pelo amor de Deus que fosse um crente na casa dela, orar pela filha dela, que a filha dela estava morrendo. A gente precisa saber pensar no que vai sair na boca. As palavras têm poder. Se as nossas palavras não tivessem poder, como era que nós estamos orando a Deus, crendo que o Senhor vai ouvir as nossas orações e responder? Então, precisamos ter cuidado naquilo que a gente vai falar. E foram. Eu não estava mais lá em Lajes Pintada quando ela saiu pedindo que fosse alguém, um crente na casa dela, levar a palavra, orar pela filha dela. Mas os outros irmãos lá foram.
Oraram, leram a palavra, e aquela menina, ela creu, ela aceitou Jesus como Salvador, mas ela não passou muito tempo lá em Lajes Pintadas, não, porque o Senhor o chamou para a glória. Porque Deus, Ele sabe do meu coração, Ele sabe dos nossos corações. O salmista escreveu que ele diz que ainda a palavra não tem chegado na minha boca, Senhor, mas tu já sabes o que eu vou dizer, o que eu estou pensando. Porque Ele é Deus, Ele é onipotente, onipresente, Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui no versículo 34, ele diz: então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Gente, que palavras lindas, dita por Jesus Cristo. Ele está dizendo para você, Ele está dizendo para aqueles que o aceitaram. Agora, para aqueles que rejeitaram a palavra, para aqueles que estavam na igreja, irmão, sabia que tem irmãos, irmãs que estão na igreja, vai para a igreja, tem até irmãos que não perdem um culto, mas o corpo está ali, mas o pensamento, a mente está muito longe. Eu fico agoniada quando eu vejo uma pessoa na igreja com o celular na mão, tá ali, olha, os dedos não param. Gente, eu tenho que orar, eu tenho que pedir força a Deus para mim não chegar lá, porque é a vontade que eu tenho de ir lá e tomar e guardar e só entregar quando terminar. Porque você não foi para a igreja, você não foi para ouvir a palavra. A Bíblia nos ensina que o ouvir, que o crer vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Como é que você vai crer se você não está ouvindo? Ou você está ali, mas você está conversando, sabe Deus com quem? Então, deixa o celular em casa e vá para a igreja, vá ouvir o que o seu pastor vai pregar nesta noite. Ver o que a esposa ou uma irmã ou o irmão vai falar nesta noite. Ele vai falar de coisas boas. Ele vai falar de Jesus Cristo. Ele vai anunciar a salvação. Aí eu ouvia, tinha pessoas, eu não vou para a igreja hoje não, porque o pastor só diz uma coisa só. Ele só vai ler, ele só vai pregar o que está na Bíblia. Ele não pode falar aquilo que não está na Bíblia. Porque se ele for pregar aquilo que não está na Bíblia, ele não está certo, está errado. Então, olha, amadas, aqui no versículo 41, do mesmo capítulo, aonde o que o Senhor dirá para aquele que rejeita, que rejeitou a palavra, que rejeitou a Jesus. Ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ei, isso aqui não vai ser pastor, não vai ser a esposa do pastor, não vai ser uma irmã, não vai ser um irmão que vai dizer não. Quem vai dizer é o Rei dos Reis, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, mas eu curava no teu nome, eu orava, eu expelia demônios no teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se lembra de Noé? Quando Noé estava pregando, anunciando, Noé passou 120 anos pregando o evangelho, construindo aquela arca, anunciando que Deus ia exterminar o mundo com chuva. O que é que eles faziam? Iam rir, criticar, dizer que Noé estava louco. Deus é tão maravilhoso. Agora eu pergunto, só foram salvos 8 pessoas. Irmãs, vamos pensar comigo nesta noite. Será que Noé não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha avô, não tinha tio, não tinha primo? Será que Noé era ele o único no mundo
Os 3 filhos dele e a nora? Não. Só que ninguém nunca deu ouvido às palavras que Deus punha no coração de Noé para ele falar. Mas quando eles viram a chuva cair, a água subindo, eles correram. E chegou lá, Noé, abre-nos a porta. Olhe, se Deus tem deixado Noé fechar a porta, quando o primeiro que batesse, Noé dizia, ai, pode ser meu primo, minha prima, meu tio, aí eu vou abrir para eles entrar. Noé disse, não foi eu que fechei a porta, foi o Senhor. Quando aquelas virgens foram, aquelas lâmpadas dela tinham tão pouquinho azeite, mas as virgens prudentes, elas, as vasilhas estavam cheias, as suas lâmpadas também, o seu coração estava cheio da palavra, estava cheio do amor de Deus. Então elas disseram que dá um pouquinho do teu azeite. Elas disseram, não, de maneira nenhuma eu posso dar, não. Se eu for te dar, vai faltar para nós também. Agora vá comprar. Imagine se dava tempo elas ir comprar. E elas foram comprar. Quando ela voltou, o noivo já tinha chegado, já aquelas 5 virgens já tinham sido guardadas por Deus. Mas ela estava batendo na porta, abre-nos, Senhor. Não, eu não vos conheço. Aí você diz, mas como se estava lá na igreja todos os dias e Jesus vai dizer que não conhece? Não, porque eu estava na igreja, mas não estava ouvindo a palavra, não estava obedecendo, não estava fazendo a vontade do Senhor, estava fazendo a vontade da carne. Olhe, Satanás, ele cochicha no teu ouvido, ele cochicha no meu ouvido, está repreendido em nome de Jesus. Mas Deus fala no nosso coração. Deus, Ele fala no nosso coração. Eu estava um certo dia em casa, eu disse, Senhor, depois eu orei e pedi perdão ao Senhor por essa palavra que eu disse. Eu disse assim, Senhor, acho que eu vou ligar para a irmã Palmira, porque, ai, Jesus, eu não sei se eu vou conseguir. E Deus falou, sabe o quê? No meu coração, naquele momento, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Amós 4:12. Naquele momento eu fui orar, pedir perdão a Deus, porque Deus, Ele me escolheu. Quando o Senhor falou no coração da irmã Palmira, da irmã Filomena, no coração das irmãs, porque foi o Espírito Santo de Deus que propôs no coração de cada um. Então, eu estou aqui, irmãs, deixando para vocês as boas novas da salvação. E eu peço a Deus, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando nas vossas mentes, no vosso coração. A senhora, irmãzinha, aceita Jesus nesta noite. Porque o amanhã, irmãzinha, não pertence a nós, não. Hoje está fazendo 15 dias que eu estava conversando com o meu irmão. Ele lá em Camaçari, eu ali na Malhada Vermelha. Eu estava debulhando feijão e ele disse, Célia, se eu pudesse estar aí agora para debulhar feijão, mas tu. E no outro dia ele não estava mais aqui. Sabe por quê, irmãs? Porque a nossa vida não pertence a nós. É a Deus. Nós temos que lançar os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, todos os dias entregar na presença de Deus, para Ele estar sempre cuidando de nós. Esse ano, a gente estava em casa, de repente a gente soube da notícia de uma prima da gente que, de repente, ela partiu. A pena que faz porque ela foi sem Jesus.
Mas não foi porque ninguém fosse lá levar a palavra, não. Que fazia menos de 15 dias que eu tinha convidado ela para assistir um culto, e ela disse que não. Ah, eu não tenho tempo não, Célia, eu tenho o que fazer, mulher, eu vivo trabalhando demais, eu não vou nem para a minha igreja, eu vou para a tua. E aí? Que deixou tudo, foi embora, esse o nosso erro. Dizer, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu estou tão cansada, eu não posso. Quinta-feira nós estávamos na igreja, Sociedade Feminina reunida lá em Malhada Vermelha. Tinha 5 irmãs, não era a irmã Irene? Irmã, mas foi um culto tão lindo, um culto tão abençoado. Nós sentíamos a presença de Deus. É tanto quando terminou, a irmã disse, parece que tinha umas 150 pessoas aqui na igreja. Por quê, irmã? Porque lá nós estávamos adorando o Senhor, era a presença do nosso Deus, era o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo que estava ali conosco e está aqui conosco nesta noite também. Então, irmãs, eu deixo esta palavra e que vocês levem consigo para pensar mais no Senhor Jesus Cristo, orar mais, ler mais a Bíblia, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque nós não sabemos se amanhã temos força de levantar nossas vozes para buscar o Senhor. Nós não sabemos, não. Então, vamos fazer hoje, porque o amanhã não pertence a mim, não pertence a nós, pertence unicamente a Deus. Então, irmãs, eu quero, desde já, agradecer a todas as irmãs que estão aqui, que vieram para me ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para dizer. E que Deus nos abençoe grandemente, irmãs. E o versículo que eu vou deixar para a meditação das irmãs, sempre que lembrar, lembre de João 14, verso 1. Lembrem bem que o Senhor, que Jesus foi preparar morada. Se ele disse que ele foi preparar morada, preparar casas, né? Não, se não fosse uma mansão. Ei, não é qualquer casinha não, viu? É mansões feitas de ouro, pedras preciosas, lá na glória celestial. Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus abençoe cada uma de vocês, levando vocês para casa e a mim também, a nós também, irmãs, em segurança, para que todos amanhã esteja tudo pronto para a igreja, para ir louvar e adorar o Senhor. E que Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, ó Deus, por esse momento. Apresentar a Ti, ó Deus, cada irmã que estão presentes aqui, os irmãos também, ó Deus, aqueles que não puderam vir, Senhor, mas que o Senhor esteja no seu lar, guardando, despertando, Senhor, para amanhã à noite, todos estar na igreja com uma só fé, num só amor e num só Espírito, adorando ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. E obrigada, irmãs. Obrigada, irmã Célia, muito obrigada. A palavra do Senhor sempre nos edifica, sempre nos enche, sempre nos... Cada dia a gente sente